Boa noite. Boa noite para quem é de boa noite. Fizemos uma live há 2 horas atrás. Que delícia, né? Já tá aqui de volta com vocês. Jani, Leila, Elma, Pramanani, que nome bonito. Tudo bom, amados? Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Tô vendo que as pessoas. Oi, Kélvia! Estão chegando pessoas que não estavam na live da tarde, isso é ótimo, né? Novas pessoas aqui nessa roda de conversa. Modeste. Beta! Oi, Beta! Que delícia você tá aqui! Dino, Valéria, Raíssa. Oi, Rai, minha filhota! Gente, que bom. Oi, Givanilma. Givanilma estava tarde, há 2 horas atrás. Boa noite. Tudo bom, Kélvia? Como é que você tá? Sofia tá te vendo? Um beijo pra Sofia. Um beijo muito especial pra minha sobrinha Sofia, que eu tô com muita saudade dela. A Laurinha passou aqui anteontem, né, Beta? E aí, aquela vontade de abraçar, fiquei assim, né, de longe. É isso. Vamos passar. Beijo, Rai. Muita saudade. Vamos, nós que somos baianas, a gente tem uma vontade de abraçar, de ter essa aproximação física, de estar junto, assim, de demonstrar carinho de muitas formas e a gente está tendo que nos segurar, né? Alexandre, Marlene, uma galera aí chegando. Daqui a pouco, Sete Lagoas, a Kélvia de Sete Lagoas, cidade de Dália, Dália Lendecker, nossa ex-eterna sogra. Boa noite, Ive, Glauta. Então, a Lê daqui a pouco tá chegando. Eu falei para ela que eu já ia entrar às 18 em ponto, que eu sou uma baiana inglesa, para quem me conhece. Manu, Monique, Guinho Flores. Uma gente nova também chegando aí. Vão chegando. Como é que vocês estão, hein? Eu tô fazendo diariamente, enquanto a Lê não entra, eu vou falar isso para vocês. Eu tô fazendo diariamente reflexões, conversas sobre os 7 preceitos herméticos, o Caibalion, o livro. Ingra, você se lembra de mim? É, usar o sapato branco e o outro preto? Não me lembro. Não me lembro dessa história, não. Então, eu tô lendo o livro Caibalion. Ah, a Lê entrou, que é das leis herméticas. Lê, pede uma solicitação. Pronto, vou chamar a Lê. Ai, que delícia! Chegando. Oi, querida. Oi, Lê! Que legal. Que delícia te receber aqui nesse Que, chá das 6. que bom a gente estar juntas por aqui também. Nossa, muito bom, né, amiga? Então, gente, Feito umas lives muito bacanas. Beijo aí para todo o pessoal que te acompanha. Muito bri- bacana. Tem feito uns obrigada. legais, tanto aqui como no Face. Obrigada, Lei. Eu também estou acompanhando a leitura do Sincronário Maia. Às vezes, Verdade? às vezes assisto depois. Leia quando você fala, às vezes some um pouco o áudio. Será que tem alguma coisa aí? Não, em Não, princípio. né? Tá. Então vamos lá. Deixa eu tentar. Só um pouquinho. Pode entrar. Deixa eu tentar colocar no esse aqui, vamos ver se funciona melhor. Tá. Ai, quanta live, né? Menina, quanta live. Então, gente, é o seguinte, assim, eu tô com. Ah, melhor, porque é engraçado. Às vezes eu te escuto, às vezes eu não te escuto. Deixa eu ver aqui, parece só um pouquinho. Tá. Cara, aqui.
Pronto. Você tem feito vários temas, né? Temas diversos. Sim, eu tenho falado sempre sobre autoconhecimento, Lê, assim, eu tenho privilegiado isso, né? Porque Entendi. até é uma coisa que eu quero falar com o pessoal, assim, né? Apresentando esse nosso encontro, eu e a Leona, a gente segue fazendo os nossos estudos na ONG Paz Sem Fronteiras. Então, é assim, eu tô com muita saudade dos encontros presenciais, mas a gente segue se encontrando virtualmente, o nosso grupo da ONG Paz Sem Fronteiras. E aí eu quero dizer Só fazer uma parte. Você fez uma palestra belíssima lá. Você devia fazer aí no seu Insta também. Ela, queridos, falando sobre todo o universo da constelação familiar, que ela é estudiosa e facilitadora também. Foi ótima a palestra. Obrigada. Boa ideia. Eu vou fazer aqui para o pessoal também. Deixa eu ver. E aí, tá, Vamos testar. vamos. Foi? Melhorou ou não? Tanto Sim, faz. sim, sim. Não, Melhorou? melhorou muito. Resolveu. Então Para mim, pronto. resolveu. Então, ok, maravilha. Tá. E aí, Oi, gente. Rosa. O pessoal entrando aí, Aham, que eu conheço. E aí, em 2013, eu entrei para a ONG Paz Sem Fronteiras. E foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque a gente lá na ONG, o grupo, a gente tem se preparado, né, para essa transição planetária. Então, cada desafio, cada movimento, Verdade. né, de reinvenção do nosso coletivo, né? Cada coisa que a gente tem atravessado e tem sido assim uma coisa atrás da outra, a gente tem encarado como parte dessa preparação, né, Lê? Então, assim, é uma bênção depois de tantos estudos, né? Eu estou desde 2013, você está desde a fundação. A gente fala, caramba, tanta disciplina, tanta conversa, e isso tudo está agora surtindo um efeito maravilhoso de preparação, né? É verdade, né? Ah, o Paulo Letier, que legal. Beijo, querido. Mariana Bem-vindos! também, que legal. Sim, né? A gente tem essa atuação na ONG Paz Sem Fronteiras. E o que é a Paz Sem Fronteiras, né? É ações através da cultura da paz, que divulgam uma cultura de paz. E o que seria uma cultura de paz, né? Toda cultura, de fato, ela implica paz, porque na hora, naquele instante em que você está agindo criativamente, você não está destruindo, né? Mesmo que seja por um instante. Tanto que na Grécia, né, no tempo das Olimpíadas, eles instauravam que era tempo de paz. E olha que coisa, né? Era tempo de paz e foi respeitado isso durante muitos séculos. As nações que se encontravam, que Estavam jogavam, jogando. era trégua. Era trégua. Uhum. Depois, eu acho que houve algum desrespeito com isso, as Olimpíadas passaram a não existir durante um tempão e aí depois voltaram as Olimpíadas. E a cada templo na Grécia, até hoje tem ruínas, tem sempre um espaço para o esporte. Atualmente não tem ruínas e a gente ficou sabendo disso, né? Eu fiquei sabendo disso, eu fui com o pessoal da ONG também, alguns membros, né, na Grécia, e tinha um teatro. Então é arte e esporte. Então eu estou citando isso só para a gente ver que assim que realmente quando existe arte, existe paz, necessariamente naquele instante, mesmo que logo depois, ou que seja arte usada para a guerra, que isso acontece muito, infelizmente, mas então esse princípio de tomar essa consciência de que quando a gente está vibrando na arte, a gente está vibrando na criatividade. Você está vibrando na criatividade, você não está vibrando na destruição. Então é apenas um princípio, mas a Paz Sem Fronteiras, a ONG Paz Sem Fronteiras, ela faz atividades ecológicas, atividades de apoio a algumas comunidades carentes, aos indígenas, atividades em prol da alegria dos palhaços, né? Sim, Dos palhaços da paz, viagens, estudos, Uhum. várias atividades, né? A É Vilma importante. entrou aqui, beijo.
Oi, Vilma. É importante a gente falar sobre isso, Lê, porque, por exemplo, eu, antes de conhecer a ONG Paz Sem Fronteiras, eu tinha uma ideia de paz que eu acho que é uma ideia que muita gente tem. Que Hum, paz é uma coisa assim, tá todo mundo parado, ninguém age muito, tá todo mundo, né, quieto e é uma coisa meio monótona, meio sem graça. E o que eu descobri na ONG Paz Sem Fronteira, nesse estudo, né, de desmanche de conflito, de uhum, harmonização, de diálogo, que justamente a cultura traz isso, né? A possibilidade de diálogo, de um escutar o outro, da gente manifestar a essência da nossa alma, o que a gente está sentindo, né? A possibilidade da gente se tornar transparente e criar uma comunicação. Então, na ONG, eu percebi que paz não é essa coisa chata, monótona e parada que eu acreditava. Que a cultura de paz é a pura alegria e que é a pura harmonia e que acontece conflito também, como em qualquer claro. coletivo, só que não, quando acontece um conflito, a gente não avança no outro, né? A gente não quer impor a nossa verdade. Não, vamos parar, vamos conversar, vamos colocar no lugar do outro, porque eu vejo que assim uma coisa muito importante como diferença na ação que constrói a paz é que tem esse objetivo de desfazer o conflito. O que muitas vezes acontece é quando as pessoas não têm um autoconhecimento, um autoestudo, é se deixar tomar pela emoção e querer impor sua verdade, querer passar por cima do outro. E isso nunca vai desfazer o conflito, vai piorar o conflito, né? Então, quando a gente fala de ação na cultura de paz, eu acho que a gente tem que expandir esse discurso cada vez mais, que não é não agir, não é ser passivo, é ser pacífico, é agir com assertividade, né, sem querer impor sua verdade, sabendo que a verdade do outro também é válida, então vamos escutar. Então a gente passa por todos esses processos e também pela convivência com a natureza, né, que é um ambiente de muita harmonia, né? É, foi bom você falar. O Paulo falou aqui que está pensando em fazer um festival de paz. Que legal, Paulo. Paulo Leite está Show. falando. Super legal isso, Uhum. né? Maravilha. Chama a gente, né, Ingra? A gente vai adorar Sim, ir. com certeza. Com os nossos Então, tambores da paz. peraí que Tambores da falhou paz. aqui. Ingra, Ah, oi. Ah, tá. oi. Não deu uma Ah, falhadinha aqui. Foi ah. muito bom você falar isso, porque esse pensamento é um pensamento que existe e eu mesmo já passei por isso, né? Uhum. De encontrar a minha paz. Então, por que existe esse pensamento de que paz é isso? Porque nós vivemos, paz é inação, né? Porque Uhum. nós vivemos predominantemente numa cultura de guerra. A nossa cultura é uma cultura de destruição. Tanto que a gente vê, por exemplo, que as crianças, desde o princípio, elas brincam, agora que mudou um pouco, mas sempre os jogos, a brincadeira é tudo de arma, é tudo de letalidade. Uma criança pode achar horrível determinadas coisas assim, tipo. É, uma raça diferente, um tipo de amor diferente, mas matar acha normal, porque qualquer filme tem. Uhum. É normal Sim, isso. É é, normal é. matar, né? Qualquer filme para criança, qualquer Uhum. horário tem. Então é uma coisa muito louca que a gente vive. Então, o que é diferente, paz, parece uma coisa assim abstrata. É Sim, absurdo isso. Que na verdade deveria ser normal. Mas sim, não sim. é. Deveria ser É, normal. O normal é a paz. O anormal é a guerra. Mas exato. não. Então, se a gente for ver a história da humanidade, ela é uma história de guerras. Por quê? Não que não tenha períodos de paz, mas as pessoas são levadas a não ter prazer na paz, a ter que acontecer uma coisa, um embate, uma coisa, para se sentir vivos. Então, Uhum. exatamente este lugar é que a gente toca quando a gente restaura essa capacidade de ser pacífico e construir. Então, aí não é ser pacífico no sentido de inativo, não. É se envolver. Envolver-se com as questões, envolver-se com os problemas que todo mundo tem, inclusive com os conflitos, mas trazer soluções pacíficas. Então, por exemplo, se você discorda, você tem uma questão com um amigo, com um amigo, não precisa haver um rompimento.
Pode haver um encontro e é o que a gente chama de dialética, né? Um acha uma coisa, outro acha outra. A dialética é a terceira possibilidade, né? Ou o caminho do meio, né? Então, e isso que é rico, porque não ter conflito também é impossível, porque a gente vive num mundo onde existe a dualidade, né, de matéria, espírito. Então, a matéria como o espelho do espírito, e onde uma pessoa pensa diferente, e isso é bom, porque isso traz Uhum, enriquecimento. O que seria da arte se não houvesse conflito? Não teria arte, né? sim. Porque a arte é justamente esse jogo, né? Da sombra, da luz, do yin, do yang, enfim, das diferenças. Mas por isso que é cultura de paz, né? Porque a diferença está na arte do encontro, na arte de poder ter soluções criativas, né? Outras possibilidades. Então, é integrar os conflitos e tudo que faz parte da vida, mas começando por si. Por isso que é também um desafio maravilhoso de se ter, porque não há como fugir desse desafio, que é integrar o nós, ficarmos em paz conosco mesmo. Isso é o mais difícil. É o mais difícil para todos nós. É, É, é. é ficar em paz os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, não brigar o nosso coração, a nossa emoção com a nossa razão. Então, esse é o princípio. E aí não é nada, como é que é, passivo, né? Porque para a gente Não. entrar nesse estado de pacificar a nossa mente, os nossos desejos, as nossas questões, o nosso corpo e tudo isso, aí a gente vê que realmente a paz é uma coisa muito ativa. Não, dá um maior trabalho. É muito mais fácil a gente seguir o impulso da guerra, né? Que não precisa de É, trabalho nenhum, porque é um instinto, e né? é A externa, gente né? Aí sai implicando com os outros, exatamente sai implicando ou com os arranjando outros, problema, né? tá respondendo a instinto, a impulso, né? E aí tem essa coisa também. Nossa, você tocou em vários pontos super importantes disso, Lê, que é, por exemplo, a gente pacificar dentro da gente e ter esse conhecimento da nossa luz e da nossa sombra, né? Porque Só aí já deu assunto para a vida é, inteira. porque assim, exatamente, porque as pessoas entram muito em guerra porque elas ficam apontando, né, o dedo para o outro, porque o outro é horrível, porque o outro é isso. Gente, quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, a gente para de apontar o dedo na hora, porque todos nós temos muitas questões que a gente tem que resolver, que a gente vai ter muito trabalho para resolver. Então, assim, ser pacífico, ser criativo, né? Querer construir realmente a paz que tem sido, a gente pode mudar essa história da família humana, mas tem sido a cultura da guerra. Fazer essa mudança, essa transformação é uma trabalheira, assim, exige muita Trabalhei. dedicação, né? E a gente tem também na ONG uma atividade prática que leva a essa pacificação, que é o contato com a natureza. Então, assim, Exatamente. nossa, plantar, colher, cuidar. A Lê é uma líder, assim, nessa condução de todo o grupo, né? Dos cuidados com as plantas, né? Da consciência do que é plantar, do que é cultivar. Tudo na vida é um grande cultivo, né, Lê? A natureza que nos ensina, né? Porque a Uhum. natureza, você vê, a natureza, ela não tem conflito no sentido de que uma árvore, não existe uma competição, uma árvore mais bonita que a outra, mais importante que a outra. E o espinho também é necessário, e elas se harmonizam naturalmente, né? Agora, existe sim uma questão da natureza, e que é importante a gente ficar atento, que é uma predominância em determinadas raças do mais forte. Então, por isso que é importante também ser passivo, pacifista, Pacífico. pacífico, não é ser ingênuo. Ingênuo de Uhum. falar, então eu sou da paz, então tudo bem, então pode. Não, estarmos fortes no bem. É delicado isso, porque é estarmos Uhum. fortes para podermos irradiar essa paz, né? É delicado, porque a paz, ela não é uma ausência de energia. Ao contrário, Uhum. ela é intensidade total de energia positiva.
Então, tudo de bom, por exemplo, tudo de bom. Amor, alegria, prosperidade, saúde, sorte, inteligência. Vamos pensar todas as qualidades. Se houver paz, ela potencializa tudo. Se não houver, fica frágil. Porque, por exemplo, amor divino, amor de Deus, né? Amor Deus, né? Mas amor sem paz, a qualquer momento ele pode virar outra coisa, né? Sim. Ele não tem a potência que segura no bem, né? Então, e aí vamos tudo, saúde, sorte, tudo. A paz é o que estabiliza, estabelece para que o amor então floresça cada vez mais, a saúde cada vez mais, tudo, a inteligência, a prosperidade, tudo, todas as coisas, a comunhão, né, a cooperação, tudo isso. E aí eu acho que esse aspecto é um aspecto que a gente está aprendendo também. É claro que eu também me considero aprendendo, porque esse é um aprendizado infinito, é constante, é a cada instante, né? É a cada instante essa atenção. É. Não, e isso é importante, né? Da gente se proteger também, da gente ter essa firmeza amorosa, mas é assim, ó, não, aqui, É, agora você, né, não vem, aqui você não entra, porque esse não me é uma enche o agressão, saco. não enche o Não, mas saco. aí é o seguinte, às vezes não dá para dizer, às vezes você tem que virar e fazer outra coisa. É que nem na Sim. capoeira, né? Você fala, opa, vai uma É, dança, vira, vai, olha para outro lado, puxa outro sim, assunto, claro. ou dá uma desviada, né? Evita, né? Evita. Evita. É, Tem uns porque a gente tem. capoeiristas maravilhosos que falam, né? O mestre Bimba, né? Que é a nossa, na Paz Sem Fronteiras, a gente estuda o mestre Bimba, né? Que é capoeira, né? Capoeira da paz. Aliás, na ONG a gente tem uma capoeira que é todo mundo de corda branca, né? Sim. Aí falou, bom capoeira é aquele que sabe onde não brigar também, né? Evita determinado jogo, né? Então É. nem entra, né? Não, e E você é isso que você sabe. falou da natureza, né? Porque o cultivo é o que nos ensina. Nossa, quando a gente está lidando com a natureza, vocês podem ver, gente, aquele instante que você está lidando com uma planta, que você está em paz. Tá em Não precisa paz. nem pensar, A gente né? se sintoniza com uma vibração que é muito pacífica, né? E esse equilíbrio, é engraçado que você falou da capoeira, eu me lembrei das artes marciais, né? Porque eu tenho um amigo que é professor de arte marcial e ele criou um método que é o despertar do guerreiro interno, que Ah, sim. é uma prática marcial para conectar com a espiritualidade, porque ele defende que os samurais, defende não, ele estudou isso. Os samurais, eles estudavam as energias yin e yang, o equilíbrio das energias, para não entrar em guerra nunca, assim, só se não tivesse jeito, né? Que Assim, legal. então um único golpe, se ele fosse para a guerra, era um único golpe, porque senão a pessoa desgasta energia e não resolve a questão. Então, assim, a arte marcial, a arte da guerra, assim, no fundamento dela, na essência dela, É ela paz. quer, ela quer construir a paz, dos samurais, né? Que são artes mais profundas que estudam a espiritualidade, que não é só nesse descontrole que a gente está acostumado, porque a gente se acostumou, se viciou nessa adrenalina, né? A É, gente nem conhece outra possibilidade de viver em paz, na é. alegria, na dança, na música, nos tambores. Então, são tantas ferramentas, né, como a gente tem na ONG, teatro, né, e cultivo de planta, e tambores, a música traz muita paz, a E capoeira, estudo também, né? Porque a paz estudo. possibilita a gente estudar, porque quando a gente não está em paz é muito difícil você pegar e ler um livro e se dedicar a algum estudo, né? Você está em paz, você pode aprender, né? A expandir, né? Facilita, ela é facilitadora de tudo, né? E essas artes, tem várias artes, né? O Tai Chi também é maravilhoso, né? Uhum. Que ensina essa integração, a dança. Enfim, todas as atividades, se a gente se colocar para integrar os nossos diversos eus, os nossos diversos lados, a gente vai estar em paz, né? Desde a respiração. Acho que a respiração seria, inclusive, a primeira, né? A A primeira. respiração consciente que está, eu acho que está em diversas linhas, né? Yoga, tai chi, dança, meditação, tudo isso
só faz muito bem, né? E quando a gente está em paz, também tem uma coisa, a gente está com a nossa imunidade preservada. A gente, então, Sim. nesse período aí da pandemia, como a gente, eu acho que muita gente aí deve perceber, quando você começa a entrar em conflito, seja em casa, seja ou seja mentalmente, a imunidade dá uma baixada, você já não fica tão bem. Você está bem, é importante esse lugar da paz, né? Mas mais uma vez eu Sim. lembro, não é a paz assim, a paz egoísta, né? Estou em paz e o mundo que não. Isso não é Não. paz, né? Isso na É, verdade é. cria até um tipo de proteção que é uma falsa proteção, É porque não há como você falso. contracenar com o mundo, né? Que cria Sim. até uma couraça. Então, estou em paz mesmo com tudo que está acontecendo, né? Então, a paz, ela é a melhor forma que a gente pode ter para passar a contribuir, até para ter ideias de solidariedade, a Omélia aí, que faz bastante trabalho social também, né? Ideias de Ah, que legal. solidariedade, de cooperação, de coisas, de oportunidades, de coisas novas, que elas vêm através de uma vibração de paz. Porque, de fato, todo mundo quer viver em paz. Você vê uma Sim. criança, ela berra se ela está com fome, ela brinca, se alguém pega o brinquedo dela e tudo, mas ela está numa boa, ela está em paz, né? Então, imagina, gente, vocês já imaginaram se a É. gente pensar um É, dia não, pois inteiro, todo mundo inteiro essa é em uma, paz? O essa é John uma Lennon fez pergunta. até aquela música, né? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se responder, né? É possível a gente viver em harmonia? Não essa paz idealizada de que não vai haver pensamentos diferentes, Conflito, não maneiras tem como. diferentes. Não É, é isso, mas é a gente aprender a aceitar as diferenças e gostar da diferença e saber que viver em harmonia é muito vital, é muito bom, né? Assim, dissociar essa ideia de paz como monotonia ou como utopia, como alguma coisa impossível. Não! Dentro da paz cabe uma discussão, cabe uma conversa, cabe a claro, diferença, cabe ter que passar por um processo, às vezes, um pouco mais desafiador, mas lá na frente vai encontrar, né, uma sintonia, vai encontrar uma coisa em comum entre duas pessoas que estão divergindo no momento, né? Porque o grande problema é esse. Qual é o objetivo? O objetivo é ter poder sobre o outro ou é a gente andar junto, né? Porque pois é. quem já experimentou uma vida coletiva, e na ONG Paz Sem Fronteiras eu experimento muito isso, assim, foi o que me trouxe a verdade de que paz é eu ser quem eu sou. É eu poder dançar, cantar, brincar, pular, plantar bananeira, é eu poder voltar a ser o que eu era, né? Tá Porque livre, né? tá livre, tem tudo a ver com liberdade, porque a sociedade bota muita máscara, nos incentiva a botar muita máscara, né? Não vou É, botar a responsabilidade para os outros. Mas assim, a nossa sociedade, na sociedade eu sou incentivada a botar máscara o tempo todo. Então, poder arrancar essas máscaras e dizer, ó, eu sou assim, e é tão bom a gente poder, no coletivo, ter essas experiências de aprender a se pacificar. Então, você falou isso também numa das suas falas aí, que é se pacificar, né? Esse é o grande trabalho. Quando a é, gente se pacifica, tudo lá fora muda, né? Porque não tem lá fora e lá dentro. Na verdade, é uma coisa só. é, É, uma é o boa, nosso. fala. Ah, não, não, o nosso conflito interno é que cria também o conflito externo, né? É a gente tá não se entendendo, não se acolhendo, não se perdoando, que reflete esse mesmo modelo de relação, de não aceitação de nós mesmos, se reflete no outro. A gente É, passa a não aceitar o outro também, é. né? Um bom desafio interno é a gente se determinar a viver esse dia em paz, né? E aí a gente vai vendo quanto tempo a gente pode viver, consegue viver um dia em paz, né? E tudo que acontecer a gente conseguir lidar em paz conosco mesmo, nos perdoar. Às vezes é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro, né? Se Sim. perdoar conosco, paciência, né? Então, a gente conseguindo, quanto mais a gente consegue viver em paz, mais a gente tem um parâmetro de que seria possível.
né? Ó, o Flávio falou aí que viu a roda de tambores lá na Nau dos Insensatos, em Paraty, lembra? Ah, Que claro! legal! É o Flávio Maravilha! aqui, legal, Flávio. É, foi É, lindo, então, né? e aí eu acho que o ser humano, isso que você falou da liberdade, né? Realmente a gente tá feliz quando a gente consegue exercer a nossa criatividade, pelo menos um pouco, né? Eu acho que a gente Sim. fica infeliz. Eu não sei se eu que acho isso, eu sinto isso como artista, você também, mas eu assim, com atenção a todas as pessoas, eu percebo que é todo mundo, porque todo mundo, por exemplo, quando fala assim, ah, eu queria uma criança, por exemplo. Uma criança está bem, que ela está brincando, ela é criativa. Ou mesmo as pessoas falam, ah, eu estou com os meus amigos, estou aqui num churrasco, numa música, nisso, naquilo. Tem um lugar da criatividade onde a paz ela torna possível a criatividade. Não quer dizer que se estando em paz todo mundo se torna criativo. Algumas pessoas podem ir para outro lado, mas ela torna possível. É a Ela é base do amor, campo né? fértil. Ela é É, campo fértil para tudo de bom. ela se torna a base do amor, né? O É, Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, ele fala que existe uma ordem do amor, né? Que existe um lugar de cada pessoa, que todo mundo precisa respeitar o lugar do outro e que a paz olha para frente. Eu acho muito bonito quando ele fala isso, que a paz olha para frente, porque senão a gente vive nessa dualidade, né, da vítima, do da agressor, destruição. da destruição, exatamente. Então, assim, a vítima Quem tem vira razão, agressor. né? Quem tem. São dois egos, não vai chegar nunca a lugar nenhum, porque os E dois têm muito, razão. Os exatamente, dois têm razão. Então, exatamente. É, cada um tá vendo porque da sua própria perspectiva, né? dentro do ponto Então, de vista, os dois têm razão. E aí? E sim, aí há de ter uma terceira que é o todo, né? E tem uma coisa que é importante falar, né? Que as pessoas, a Rosa está dizendo que as crianças têm trazido muita paz. A ai, criança já tem essa criança. percepção É, natural. Ela vai lá, resolve e continua. Ela não tem uma questão, não fica uma mágoa eterna, né? Pelo sim. menos em sua maioria, né? Mas tem uma coisa, Ingra, que agora recentemente, porque também a gente está vivendo momentos muito desafiadores, a gente está vivendo um Muito. momento muito triste. Então não é ficar na paz e não ter compaixão com o outro. É triste Uhum. mesmo, é difícil mesmo, né? Agora, lidar com as dificuldades em paz, isso é uma chave que cura, né? E agora, essa coisa toda que está vindo à tona cada vez mais, mas que é antiga na humanidade, a questão do racismo, né? Sim. E muitas pessoas falando, né? A coisa da não há paz, virou um slogan, né? Não há paz sem justiça, realmente. Mas a justiça só há quando há paz. Essa que é a questão. Porque quando há paz, é possível haver a justiça. Porque senão é Tem guerra. Aí diálogo. um mata hoje, outro mata amanhã. Pronto. Acabou. Aí é vingança. Aí vingança é outra história. É Sim. vingança. Aí não acaba nunca. Então é unir as duas coisas, né? Isso que é Mas a o paz. desafio. É a cura. É a cura. Quando eu me pacifico internamente, eu posso escutar o outro, eu posso ver o ponto de vista dele, né? Posso escutar a história dele. Como é que a gente vai ouvir a história do outro e se harmonizar com isso se a gente não tiver pacificado, né? Se a gente tiver preso a essas guerras anteriores. Então é soltar mesmo tudo, assim. A paz olha para frente, solta. Tem uma coisa ali que você fala bastante lá nas nossas vivências, né? Porque a gente aprende na própria convivência. Que muitas vezes eu vejo você falando assim, quando surge assim qualquer questão e que surge o tempo inteiro, é maravilhoso, porque a gente aprende com as questões. Você fala, solta, perdoa, simples assim. Solta mesmo, assim, É. tipo, não tem que responder, não precisa responder, não precisa revidar, não precisa ter razão, simplesmente solta, né? Se aquilo é uma coisa corriqueira do dia a dia, e aí eu percebo que nessas coisinhas pequenas do dia a dia, se eu sou capaz de soltar, se eu sou capaz de me perdoar e capaz de perdoar o outro, nas grandes questões eu já tenho ali algum treinamento
Porque, por exemplo, hoje as minorias, né, as pessoas que foram massacradas durante muito tempo na sociedade, querem ter voz e elas precisam falar, elas Precisa. precisam buscar essa voz. Tá certo, assim, tá acordando vários grupos que tiveram sempre calados. Eles precisam falar e quem sempre falou precisa ajudar nesse surgimento de uma voz. Mas essa voz pode vir com uma base pacífica de falar, olha, eu passei por tudo isso, vamos acabar com isso de agora por diante? Eu passei por isso, eu sofri, eu não falei, mas agora eu não quero descontar, eu não quero me vingar, eu quero encontrar paz, todo mundo junto. Então, É. a paz é sempre a base, né? A paz é sempre a base, né? Agora, às vezes é difícil esse soltar, realmente é se perdoar, né? Esse que eu acho que é um lugar assim que é delicado para a maioria das pessoas, né? Que as pessoas têm medo de se ver, de se encontrar, porque precisa se perdoar. E agora a gente está nesse período aí de pandemia, de quarentena, né? E que esse é o momento. Esse é o momento para a gente não ficar repetindo esse lugar da devoração. É claro que é difícil, né? Porque tem essa questão da necessidade, do ter que sair e de tudo isso, mas talvez um momento assim precioso, precioso considerando assim que é necessário e que talvez a gente não tenha uma outra oportunidade, nós que estamos vivos nesse momento, de realmente vivenciar isso, ficar um pouco consigo, né? Não ficar nessa devoração também de tem que fazer alguma coisa e tem que ficar na internet e tem que ficar ouvindo notícia e tem que não sei o quê, mas um pouquinho em silêncio. Sim. Silenciar, né? Silenciar é delicado, né? É, Porque e não dá para desistir, né? Não dá para sim. desistir, porque se a gente desiste da gente mesmo. E aí Exato. vai se encontrar lá depois de muito tempo, fala, meu Deus, parece que eu não vivi aquele tempo. A É. gente tem que ter orgulho de ter vivido esse 2020, Exato. E a gente né? se propôs, assim, a nossa alma, né, sei lá, nosso ser, a gente se É, propôs a estar aqui nesse momento, a gente acreditou que a gente ia dar conta. Então, assim, é exatamente. uma grande oportunidade de dar conta, né, de respirar na hora que a coisa aperta, e tá apertando para todo mundo, né, de respirar, de se pacificar, de se acalmar, de lidar com esses Confiar, confiar, lidar com os nossos monstros. Você disse uma coisa que eu acho que é bem isso, assim, talvez a gente não tenha outra chance de mostrar para nós mesmos que a gente é capaz, né? é Desse amor próprio, desse auto-perdão. Caramba, a gente recebeu o maior teste até agora das nossas vidas, né? verdade. E de estar pronto também para ajudar o outro, né? Aquela coisa do avião, né? Bota a máscara em você primeiro, esteja bem para ajudar o outro, porque se você estiver no desespero, estiver vibrando medo, você não consegue se ajudar e não consegue ajudar ninguém. Então, assim, É, como ter lucidez no meio, né, da fumaça, no meio da loucura, né? Como tá lúcido, como tá na firmeza. Então, assim, essa paz que a gente tem estudado tanto tem muito a ver com firmeza, com disciplina. E a disciplina tem a ver com liberdade. Eu percebo que a gente também tem uma ideia muito equivocada de disciplina, como se disciplina fosse nos aprisionar, e não é o contrário. Quanto mais a gente tem essa disciplina de olhar para dentro, de se curar, de se pacificar, mais a gente se sente livre para lidar com qualquer situação. Então, é toda uma mudança de cultura mesmo, né? De relacionamento. eu vou ter que voltar um pouquinho para Hum. sem o fone, porque está acabando a bateria, eu vou ter que ligar aqui. Vamos Pronto, tentar. Se tudo começar a falhar, você me avisa. certo. Espera aí um pouquinho. Gente, só um momentinho. Ok. Aqui. Pronto. Tá ruim? Não, tá bom. Tá. Então tá bom. Só para aqui para ligar para não acontecer de baixar a bateria. Mas você tocou num ponto importante que é a disciplina, né? Disciplina realmente é algo fundamental. Porque, e agora, disciplina, né? A disciplina tem uma das definições de disciplina que eu mais gosto, é discípulo do si mesmo. Não é Hum.
Não é assim, ah, estou com vontade de ir no banheiro, eu vou, ninguém me manda. Eu vou sair sem máscara e ninguém tem nada que ver. Não, não é isso. Isso a gente sabe, tá? Vamos. Essa liberdade, essa disciplina é uma coisa, desse mesmo, né? Mas do si mesmo, quer dizer, aquilo que nos faz bem. É muito difícil, porque às vezes é a história da paz, né? Às vezes o o nosso, o nosso ser sabe que faz bem ou não faz bem. Mas ali a nossa personalidade daquele momento quer porque quer uma coisa e acabou. Então a gente já está em conflito com a gente mesmo. Não adianta, pode ser, porque a gente tem liberdade, a gente já sabe que isso aí vai gerar um negócio lá. Então é muito delicado isso, essa do ser, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê no nosso trabalho como atriz, né? O como a disciplina ela fortalece, né? Então a gente tem a disciplina de se cuidar, de estar fazendo exercício de corpo, de voz, de quando tem que ensaiar, de decorar, de chegar no horário, tudo isso. E aí cada um que está aí tem a sua profissão, o seu trabalho, sabe qual é a disciplina necessária. Mas isso faz com que na hora da criação a gente possa estar mais livres. E isso serve para a nossa vida, né? O nosso cuidado. Então, assim, essa coisa de se cuidar, a gente está vendo. Hoje eu tive uma percepção, porque realmente a gente está num momento em que a gente está sem ministro da Saúde, a gente está, todas as cidades, né? Não vamos entrar muito nesse aspecto agora, porque a gente teria que fazer uma outra live só para isso, mas as lideranças todas, no sentido social e econômico, estão no meio sem saber o que fazer. Então, nós fazermos a nossa parte, né? Nós estarmos prontos. Agora, assim, se você fosse ministro da Saúde, o que você faria? Eu me perguntei isso hoje. Sabe, a gente tem que. Porque as pessoas não estão sabendo, muito. Essa é a realidade. Ninguém sabe. Não, ninguém nunca passou por isso, né? Ó, o Bruno Torres aí mandando beijo. Aliás, né, tem que falar que tem muita gente aí mandando mensagem de amor pra gente, né, Lê? Muita gente escrevendo que adora, que admira, mas a gente não consegue ler o que cada um tá escrevendo aí. E lendo às vezes, Mas gratidão a cada um que está aqui nessa live, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, com sua energia. Mas a gente tá vivendo uma situação que ninguém nunca viveu na vida. Conta. É um negócio que tem que dar conta, pelo menos, do nosso universo. Porque, assim, se a gente fosse, né, se fosse criar um mundo a partir do nosso pensamento, da nossa emoção, como seria esse mundo? Esse momento é o que nós temos que se perguntar o tempo todo. Porque se Sim. cada um se perguntasse, o mundo estaria melhor. Agora, é claro que é aquela história, né? Com fome, ninguém pode filosofar. Então, a gente não pode ser indiferente à situação que a gente está vivendo. Porém, pode ter o que pode ser feito hoje, dá para você fazer hoje, mas tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho. Então, pelo menos o que a gente consegue, é importante a gente fazer. Pensar nesse coletivo, né? Fazer diferente. Mas faz diferença. É. O que se chama de graça, né? De dádiva, de coisas boas que a gente tem. Oferecer luz, oferecer solidariedade, oferecer amor ao mundo. Então, aí você tocou num ponto, Lê, muito importante também, que é assim, a gente estuda muito, como tudo que a gente tem estudado, a gente estuda muito as energias, né? A dimensão das energias, que é a matriz de toda a realidade. E o que a gente vive na nossa realidade materializada tem muita beleza, tem muita coisa linda, mas também tem muita coisa difícil de lidar, difícil de engolir. E a gente tem materializado isso, todos nós, família humana, com a nossa vibração, com a nossa energia. Então, assim, esse trabalho, como você acabou de falar aí, né, de vibrar coisas boas, né, essa mudança, essa cura das nossas sombras, dos nossos medos, dos nossos apegos, da nossa rebeldia, que é o que você falou há pouco também, né? Que é essa rebeldia burra que coloca em risco nossa própria saúde, nossa própria vida. No fundo, é uma falta de amor próprio. Então, esse desamor
precisa ser curado, precisa ser transmutado, com carinho, com paciência, mas a gente tem que mudar a nossa vibração para começar a materializar um mundo melhor, né? E aí, né, como é que muda a vibração? Falando assim, né, com as pessoas aqui que estão junto com a gente nesse momento. É, agradecendo, né? A única coisa que pode, que realmente é ferramenta para a mudança de vibração é o amor. Mas às vezes as pessoas estão tão distanciadas do amor que você fala assim, ah, o amor, mas o que é mesmo o amor? E às vezes a pessoa está tão distante que não consegue nem sentir direito. Então pensa no bem, nas coisas boas, né? Nas coisas boas. É claro que é importante ter esse exercício de expansão do amor, mas para não ficar muito abstrato, nas coisas boas da vida, né? Nas coisas que nos fazem bem. Porque isso que é capaz de manter a nossa vibração de forma positiva, né? As coisas boas, as coisas Coisa simples, né, Lê? Qualquer coisa simples. simples, né? Que nem a gente É fez, aguar uma planta, de falar com as pessoas que você. dançar. Tem uma coisa que acontece quando a gente está de aniversário. Eu não sei se vocês já notaram, gente. Eu já pensei nisso. Quando a gente está de aniversário, a gente fala assim: ah, hoje só quero coisa boa. Não quero. Hoje vai ser todo mundo que me ligar, eu vou curtir, eu vou gostar. A gente agradece o mundo, a gente fica super generoso, né? Ai, que legal. Então, se fosse aniversário, é difícil de manter. Sabe por quê? Porque é difícil a gente manter tanta coisa boa. Não é verdade? É verdade. Então, a alegria de estar todo dia aniversário, já pensou? Ninguém ia suportar. De tanta coisa. A gente foi levado a acreditar, não, com certeza, a gente foi levado a acreditar que as coisas em algum momento vão dar errado e que a gente precisa lidar com sofrimento. Parece que isso é uma verdade, assim. E não, eu tenho aprendido que a gente pode estar bem em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Que essa crença de que a gente tem que sofrer por alguma questão, que vai acontecer alguma coisa, que vai mudar a felicidade do momento, essa é uma crença nossa que acaba fazendo com que isso aconteça mesmo. Mas a gente pode sim estar o tempo todo de bem com a vida. E até na hora de lidar, na hora de lidar com o desafio, também a gente pode lidar de uma maneira mais construtiva, né? Fica mais leve, mesmo na É, tragédia. Mesmo na tragédia, né? A arte ensina muito isso, né? Você vê numa tragédia terrível, uma tragédia lidado de uma forma com paz, lidado com arte, fica mais possível, né? sim. Tem isso também, né? Mesmo na tragédia. A gente vive o tempo todo, né? O Brasil tem muito isso, né? A gente aqui no Brasil vive tudo, tem muito lado bom, maravilhoso, lado ruim, todo o planeta tem. Mas como a gente é brasileiro, estamos aqui agora, realmente a gente sabe que o nosso país tem essa força, essa intensidade, né? E também agora virou moda também essa palavra assim também, tem muitas pessoas falando, você tem que manter, vamos ganhar, vamos ser vitoriosos, vamos manter a positividade, tudo isso também, eu acho que a gente também tem que ter um certo cuidado, não ficar aqueles, sabe uma coisa que tem assim do pensamento positivo e vamos conseguir, e também que acho que às vezes eu também passa um pouco do ponto e fica meio desumano. Então, Sim. o ponto da paz, ele tem uma coisa que é a compaixão, que a gente não pode perder o pé, senão fica uma coisa fria, né? Temos que vencer Sim. e vamos só pensar coisas e não sei o Não quê. é não sentir, né? Não é não sentir. Não, chega uma hora que a pessoa fica um robô, né? Uma coisa assim, né? Então eu só Sim. vamos, e quem não é para frente, e quem né, não tem a ver comigo, e não sei o quê. E aí, então, acho que tem a paz e a positividade, inclui a compaixão, Sim. inclui o outro. Agora, tem coisa que a gente não pode fazer pelo outro, que a gente só pode fazer pela gente mesmo. E aí não pode também ficar por causa da pena, por causa do, ai meu Deus, e agora? Então a gente faz o que tem que ser feito, e aí nisso vai dar para fazer muita coisa pelo outro. Né? Não, e tem uma coisa que eu aprendi também na ONG Paz Sem Fronteiras,
que é tá pronto para ajudar, mas respeitar e dignificar a capacidade do outro também de se ajudar. Então, esse respeito ao outro. Então, assim, a gente está olhando, a gente está sentindo, a gente está na empatia, tem a compaixão. A gente agora está vivendo uma situação que, caramba, eu tenho chorado quase todos os dias, mas isso não é uma coisa que me derruba, não. Eu estou sendo atravessada por tudo que acontece lá fora. Mas ok, mas eu tô bem. Eu tô bem. E. Eu, gente, aí. Café, Hã? café. Ah, o Obrigada. café. Essa hora. Tá. É. Então, aí assim, a gente tá, né, com essas dores, com tudo que acontece, tá vendo o que acontece, tá se cuidando, tá com saudade de quem tá longe, tá tendo que lidar com tudo isso, e é com tudo isso mesmo que a gente vai conseguir tocar o barco, né? É com tudo isso que a gente vai chegar. É com tudo e por tudo isso. E por tudo isso. Longes, né? As pessoas também às vezes dando mais valor, né, Ingra? A própria natureza Ah, que citou aqui, você vê, a gente tem essa bênção de ter essa natureza, né? E assim, de poder botar a mão na terra, mas às vezes a pessoa não tem, e aí vê quanto é importante, vê quanto é importante falar com a família, vê quanto é importante a solidariedade, tudo isso, né? É por isso também, né? É por nós sim, todos, né? É por nós todos. sim. A gente sabe porque isso tudo está em todas as filosofias do mundo que falam da um estudo da humanidade, né? Independente de ser espiritual ou não, ou de que linha que a pessoa goste, mas é filosófico, inclusive, né? E que sempre o bem, quando é bom mesmo, ele é bom para todos, né? Sim, E essas alturas, essa cura é uma cura que tem que a gente tem que vibrar por essa cura. A gente tem que tá igual os jogos, né? Tá igual os Jogos Olímpicos, né? Todas as nações se uniram. ou a gente ganha junto, ou a gente não vai ganhar, é isso, né? É isso. As nações se uniram agora, né? Como nos Jogos Olímpicos. Pois é, pois é. Só que se uniram pela dor, né? Sim. Pela dor. Então, a gente espera que essa é a nossa esperança, né? Que essa união continue de alguma forma. Agora, se não houver uma questão em relação ao meio ambiente, vai ficar muito difícil. Pode ser que venha aí um outro desafio e outro desafio. E aí a gente tem que ver o quanto a gente gosta de viver. É exatamente isso. E tem um recado muito interessante nisso tudo que está acontecendo, porque o vírus ele não contamina nem animais e nem a natureza, ele só contamina o ser humano. Nossa raça que está tendo esse momento. Exatamente. E a gente tem sido bem predador, né? Então, muita reflexão nesse momento. É, Lê, falta 5 minutos para acabar a nossa live. Mas como é bom a gente falar, menina, como é importante a gente falar dessa questão da paz, que a paz é ação, que a paz é construção, que a paz dá trabalho, que a paz tem que ter lucidez. Assim, eu sinto muito que isso é muito necessário, né? De divulgar essa cultura de paz. Então, quem está aqui na live, vai lá, segue, já tem a página da ONG Paz Sem Fronteiras aqui no Instagram. A Lê tem feito leituras diárias sobre o sincronário Maia, que é um calendário todo sincrônico com a natureza, que considera o feminino, que considera a lua e também o sol, que faz esse resgate do equilíbrio do yin, do yang, do feminino, do masculino. A Lê todos os dias uma dedicação linda dela para falar disso que é da cultura da paz também. Então, é muito importante. eu tenho feito essas leituras sobre a energia do dia dentro do Uhum. Calendário da Paz. São lives em que eu vejo, falo um pouquinho sobre a energia de cada dia. Eu tenho feito 11h30 no meu Insta e no Insta da ONG Paz Sem Fronteiras. E também no Face da ONG Paz Sem Fronteiras. Então, sigam aí quem quiser. E tem sido muito legal. Assim, é um estudo que é uma ferramenta, né, de análise da forma como a energia se manifesta, de como nós podemos harmonizar a energia mais etérica
da nossa mente, do nosso espírito, com a energia mais material da nossa natureza humana, né? Que é a cultura da paz, que é isso que a gente está falando, né? Tudo cultura da paz. Te agradecer É. o convite. Acho que essa live já estava para acontecer de algum jeito, né? Que a gente Sim! legal, muito, viu? Obrigada, Lê, muito obrigada. Uma amiga que Ah. eu adoro, que eu amo muito, uma atriz maravilhosa, uma atriz que eu sempre admirei, né? Então muito, muito bom estar aqui com você, um ser humano assim maravilhoso. Um beijo para aí, viu? Que Obrigada. siga assim, dentro da nossa simplicidade, né? Dentro do que nos é possível, irradiar um pouco de paz e fazer ser um pouquinho melhores a cada dia e tornar o mundo um pouco melhor, pelo menos como for possível para cada um, né? É isso. Uma coisa a gente agradecer são esses encontros também, porque imagina, gente, se não tivesse internet, aí estaria. Então, até que tem coisa que está facilitando a nossa vida, porque poderia não ter água, poderia não ter luz, já imaginou que horror? Então, vamos agradecer o que a gente tem de bom, porque se a gente Isso. tem de bom, muitas coisas boas nós vamos ter para agradecer sempre. Cada vez vai aumentar mais. No mínimo a vida, né, Lê? No mínimo a vida. Ela não é nada. Depois você acha que a paz é nada. Não, a paz é tudo. É tudo, é tudo. Pode ter tudo, você pode ter acesso ao todo e não a uma coisinha só. Eu acho até que, na verdade, tudo que te tenta conquistar na vida, essa loucura, essa busca, é para ter paz. É para, no fundo, ter paz. E aí essa paz já está no nosso coração, né? Se a gente quiser encontrar com ela, ela já está aqui, né? Paz de espírito. Paz de espírito. Lê, gratidão. Muito Uma obrigada. amiga querida que me ensina muito no dia a dia, na prática. É muito bom a gente estar junto. Gratidão, viu? Obrigada. Até já. Até já. Até já. Beijão, gente. Beijo. Obrigada.